pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre matéria. A matéria é todo e qualquer, a gente pode falar todo e qualquer coisa, né? Mas é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que nós temos é feito de matéria. Átomos, moléculas e por aí vai. Então, só para você entender um pouquinho o conceito de matéria, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui, nessa imagem, nós temos a matéria, que nesse caso eu estou dando exemplo, o ouro. Sendo assim, nós temos o ouro, ele é trabalhado e aí ele forma o que nós chamamos de corpo. No corpo aqui seria a porção, uma pequena porção da matéria. Então, aqui nós estaríamos falando da barra de ouro, que depois vai ser utilizada para fazer outras coisas, como, por exemplo, um objeto. Nesse caso aqui, eu coloquei a aliança. Essa aliança é um objeto. Então, quando a gente fala da matéria, é a matéria em si, a matéria-prima, que aqui, no caso, é o ouro. A barra de ouro aqui, no caso, é o corpo, que seria uma porção limitada daquela matéria-prima. E com essa porção limitada, nós fazemos um objeto, que é um corpo modificado para alguma finalidade, tá? Então, a matéria, ela constitui nessas três partes. Nós temos algumas características bem peculiares das matérias. E tudo depende de cada tipo de matéria-prima que a gente está falando. Tem aquelas matérias-primas que nós chamamos de matérias maleáveis. As maleáveis são aquelas que podem ser moldadas, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui o fio de cobre, que é utilizado nos fios, né, elétricos, chapas de aço, de ferro, enfim, né, uma infinidade. Tudo que pode ser moldado pode, então, ser chamado de um material maleável. Nós temos também a característica chamada de viscosidade. A viscosidade é a resistência, a capacidade que tem no escoamento daquele material. Então, é a capacidade de escoar. Por exemplo, se eu for comparar, a gente sempre compara um material com o outro, né? Então, se eu for comparar um mel, ele é mais viscoso. A água, ela é menos viscosa, ou seja, a água tem mais capacidade de escoar do que o mel, certo? E nós temos também a volatilidade. A volatilidade nada mais é do que a capacidade de evaporar. Então, vai ser mais volátil aquele material que evapora mais rápido. Então, por exemplo, o álcool é mais volátil que a água em temperatura ambiente, tá? Então, só um exemplo aí para vocês entenderem o que seria a volatilidade. E quando a gente fala de matéria, tem um assunto que é muito específico e importante de lembrar, coisa que vocês levam aí pro fundamental todo, no médio, até mesmo como conceito para várias questões de Enem, que é o estado físico. Aliás, vai ter uma aula que nós vamos falar também sobre as mudanças desses estados físicos, que também é bem importante de saber. Então, como estado físico, nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso.
E existe uma grande diferença entre os três, tá? Vamos começar a falar das partículas. Essas partículas, quando está no estado sólido, as partículas elas estão sempre unidas. E não existe um choque entre essas partículas. Ah, então eu posso colocar aqui que não tem choque, então sem choque. Já o líquido, as partículas elas estão mais ou menos maleáveis, ou seja, então elas moldam de acordo com o recipiente. Se eu pegar a água e colocar num copo, ela vai moldar no formato do copo. Se eu colocar numa tigela, vai colocar no formato da tigela. E assim sucessivamente. Por isso que a gente pega a forminha do gelo, coloca a água para formar o gelo. Então, ela está em temperatura ambiente. Quando a gente coloca no gelo, essas partículas elas se unem. Por isso que ficam unidas e não tem choque. Enquanto a líquida, elas estão mais ou menos unidas, mais ou menos soltas, né? Então eu posso colocar aqui que elas estão mais soltas em relação ao sólido, por exemplo, né? Então ela tem aqui pouco choque. Existe uma dica aqui que eu vou dar para vocês que é muito importante. Quanto maior a temperatura, maior o choque entre as partículas. Nunca se esqueça desta frase, porque ela é muito importante para esse tipo de conteúdo. No caso do gasoso, as partículas elas estão totalmente separadas. E ela ocupa todo o recipiente que você colocar. Então, por exemplo, o ar que você respira está no estado gasoso e as partículas estão espalhadas pelo ambiente onde você está. E existe muito choque entre essas partículas. Então, quanto mais próximo do gasoso, maior a temperatura. Então, aqui maior vai ser a temperatura. Então, justamente por isso, maior o choque entre as partículas. Quanto mais próximo do sólido, menor a temperatura e mais unidas elas estarão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não esqueça de curtir a nossa próxima aula aí, que vai ser sobre mudanças do estado físico, bem importante também. Então, até mais. Tchau, tchau.